Olá a todos, meu nome é Mariana Muniz, eu sou professora da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais e também bolsista produtividade do CNPq, FAPEMIG. Estou falando aqui do Brasil, especificamente de Belo Horizonte, com vocês e apresentando a minha pesquisa, que ainda está no início, é uma pesquisa que tem a duração de 32 meses, nós estamos no segundo e faz parte dessa bolsa de produtividade. Então, o título dessa comunicação é O Jogo e a Improvisação no Ensino de Teatro na Educação Básica no Brasil e a Base Nacional Comum Curricular. E eu achei muito pertinente apresentar nesse primeiro Congresso Lúdica, dentro desse grupo de trabalho, para poder trocar com vocês as nossas experiências aqui no Brasil e ouvir também as de vocês e continuar nesse diálogo, ou iniciar esse diálogo, melhor dizendo. Os objetivos e a metodologia dessa pesquisa, né? Essa pesquisa propõe uma análise das representações sociais do jogo e da improvisação no ensino de teatro na educação básica brasileira, fundamentada na teoria das representações sociais, do Moscovici, e buscamos compreender como esses conceitos são construídos, difundidos e legitimados nos documentos oficiais, principalmente na BNCC, mas também em outras políticas públicas educacionais e correlatas. É importante dizer que essas políticas públicas no Brasil não têm referências bibliográficas. Então, quando o professor que está lá na ponta, e é uma política pública que ela é de norte a sul, né? Então, imagina o Brasil, o tamanho do Brasil, né? Um país continental. Então, vamos imaginar um professor que está lá na floresta amazônica, numa escola ribeirinha, numa escola flutuante, né? Que são as escolas de barco. Ele vai ter acesso ao mesmo documento do que um professor que está em Belo Horizonte, que é a terceira capital do Brasil, ou que está em São Paulo. Então, como que esse professor vai ter a possibilidade de entender de onde vêm os conceitos que aparecem para eles como já estabelecidos, né? É um pouco o nosso impulso para essa pesquisa. E para isso a gente escolheu as representações sociais, né, da psicologia social, que são compreendidas como forma de conhecimento compartilhado, que emergem das interações sociais e influenciam a percepção da realidade, moldando discursos, práticas e políticas, como é no nosso caso. No contexto do ensino de teatro, os conceitos de jogo e improvisação ocupam um lugar central, e isso é perceptível realmente em vários lugares no Brasil. A gente não só viaja, como recebe estudantes que dão aula em vários lugares do Brasil, as associações, como a Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas ou a Federação de Arte Educadores do Brasil, né? Nos nossos encontros a gente é capaz de perceber, ouvindo as comunicações, como são conceitos difundidos. E eles são mobilizados justamente para justificar as abordagens pedagógicas, metodologias e objetivos de aprendizagem da grande maioria dos professores de teatro na escola básica. No entanto, os documentos oficiais, como eu disse anteriormente, não explicitam as bases teóricas que sustentam tais concepções. É como se elas fossem... É como se elas surgissem espontaneamente e elas não tivessem rastro. E, portanto, elas fossem neutras e talvez indiscutíveis, uma vez que está na BNCC. Por isso, a gente acredita que se torna necessária uma investigação crítica sobre essas referências implícitas, que é possível perceber, claro, com um olhar experiente. Então, a pesquisa se estrutura a partir da análise da ancoragem e da objetivação dos conceitos de jogo e improvisação da BNCC em outras políticas públicas, né? Ancoragem e objetivação, conceitos das representações sociais. A ancoragem diz respeito ao processo de atribuição de significado a um conceito novo, como jogos teatrais,
que não é tão novo, mas enfim, é a primeira vez que aparece na BNCC, a BNCC é nova, associando a categorias já existentes no pensamento coletivo, né? No caso dos jogos teatrais, aos jogos teatrais da Viola Spolin, que desde a tradução do Theatre Games pela professora Ingrid Kudela na década de 70, faz parte do pensamento coletivo de ensino-aprendizagem no Brasil. E a objetivação refere-se à transformação de conceitos abstratos, como jogo ou improvisação, em algo concreto e visualizável. Se conceitua jogo e improvisação. O que é importante conceitualizar, porque torna concreto e visualizável, e a minha crítica aqui, novamente, é que essa conceituação, ela não mostra de onde vem. E, portanto, torna-se difícil para o professor lá na escola básica questionar, pensar de forma diferente, reformular, né? Então, buscamos compreender como a BNCC e outros documentos educacionais materializam e operacionalizam o jogo e a improvisação como práticas pedagógicas e também como conteúdos curriculares. Qual que é o nosso objetivo? Contribuição para a formação docente, né? Quando a gente mapeia essas representações sociais, que são tão importantes para o ensino teatro, que é jogo e improvisação, a gente identifica o impacto dessas concepções na formação dos docentes de teatro, naqueles que ainda estão na universidade se formando, mas naqueles que estão numa formação continuada, né? Que há vários projetos de formação continuada no Brasil, gratuitos, né? Na Universidade Aberta do Brasil. Desculpem. Então, nesse sentido, a ausência de uma fundamentação teórica explícita nos documentos oficiais pode gerar lacunas na formação docente, dificultando a articulação entre a teoria e a prática no ensino do teatro. Essa comunicação e a pesquisa que eu vou realizar busca contribuir para a elaboração de currículos na formação de professores de teatro nos níveis de graduação e pós-graduação, fornecendo subsídios para que os educadores compreendam criticamente as bases conceituais do jogo da improvisação em suas práticas pedagógicas. É importante dizer que a BNCC foi aprovada a última etapa em 2019, no final de 2019. Aí nós tivemos o governo Bolsonaro em 2020 a 2022. Nesse período houve 3 diretrizes da licenciatura para mudar todas as licenciaturas no Brasil, nacionais, e eram diretrizes que vinha uma, aí a gente tentava adaptar, aí daqui a 8 meses vinha outra. Então, nós ainda estamos, nós e grande parte da Universidade Brasileira, das licenciaturas, ainda estamos nos adaptando à novidade da BNCC, que molda o currículo de norte a sul, sendo que os professores que estão na escola já têm que estar a par da BNCC e os nossos alunos, obviamente, que vão para a escola também. Então, há um descompasso histórico e político entre a aprovação da BNCC e sua implementação na escola básica e a mudança dos currículos de formação de professores. Existem currículos de formação de professores no Brasil, eu fiz uma breve pesquisa, que não citam a BNCC, que citam os parâmetros curriculares que eram os documentos oficiais até 2019. Então, há um descompasso aí que está em processo, né, de melhoria. Agora, com o novo governo Lula, vamos ver se a gente consegue deixar as coisas no mesmo tempo, né, no mesmo compasso. Os materiais didáticos. No Brasil, nós temos um Plano Nacional do Livro Didático, que é o segundo maior orçamento do Ministério da Educação, atrás somente do programa de merenda escolar, né? Dando uma contextualização, no Brasil, o programa de merenda escolar é fundamental
porque muitas vezes as escolas são integrais e muitas vezes a merenda escolar é a garantia que aquele estudante vai ter, não vai estar em perigo alimentar, que ele vai ter 3 refeições nutricionais por dia. Então, a merenda escolar no Brasil, ela é uma política importante de enfrentamento à fome. E o Plano Nacional do Livro Didático também, porque em muitos lugares o livro didático é o único livro que existe na casa. Então, é feito um edital grande, desse edital várias editoras podem participar, aí tem uma equipe enorme de avaliadores que vão escolher uma série de livros que cumprem o edital e os professores na escola vão escolher os livros com os quais eles querem trabalhar. Então, nós estamos falando de que um professor em Santa Catarina, que é no sul do Brasil, ou no Rio Grande do Sul, perto da Argentina, vai escolher um livro, e um professor que está em Roraima, perto da Venezuela, também vai escolher aquele livro. Então, são livros que, assim como a BNCC, eles têm que contemplar um país de tamanho continental, e que vão reger, em muitos casos, a relação de ensino-aprendizagem nas escolas. Nós somos um grupo de pesquisa que a gente publica livros didáticos que são aprovados no PNLD, e outro objetivo dessa pesquisa é oferecer subsídios para a produção de materiais didáticos, auxiliando tanto autores e editores na construção de referenciais mais sólidos e coerentes com as necessidades do ensino de arte na educação básica. Então, dessa maneira, espera-se que o resultado dessa análise possa fortalecer a produção acadêmica e pedagógica sobre o ensino de teatro, ampliando as possibilidades de reflexão e aprimoramento das políticas públicas educacionais voltadas para as artes cênicas. Então, falando um pouco do ensino de arte na escola. Eu não sei se eu disse antes, mas no Brasil, o ensino de arte na escola está dentro do currículo escolar. Então, existe português, matemática, geografia, arte, educação física. Então, não é uma atividade de contraturno, não é uma atividade optativa, é uma atividade que está dentro do currículo. E isso foi uma conquista histórica dos arte-educadores no Brasil. Essa conquista se definiu na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, e é importantíssimo, porque se nós pensarmos um brasileiro de classe média, ele estuda numa escola particular, e aí ele vai, depois da aula dele, ter uma aula de piano, ter uma aula de teatro, ter uma aula de dança. Ele vai ter, o brasileiro de classe média, o filho dele vai ter contato com arte fora da escola. As classes trabalhadoras, as classes menos favorecidas, as regiões mais empobrecidas no Brasil, e inclusive empobrecidas em termos de centros culturais, de espaços para divulgação da arte, ainda que culturalmente podem ser muito efervescentes, o filho dessas pessoas não vai ter isso fora da sala de aula. Então é importantíssimo que ele tenha isso dentro da sala de aula, porque a gente sabe que a arte é importante como forma de comunicação, expressão e cognição. Então, essa é a nossa luta para que ela seja um componente curricular. Então, essa investigação busca contribuir para a melhoria da educação brasileira, a oferecer uma análise crítica das representações sociais que fundamentam especificamente o ensino do teatro, que é a minha especialidade, ao explicitar os referenciais teóricos implícitos nos documentos normativos. Talvez isso não tenha tanto impacto em um professor que não está também dentro da universidade, pesquisando, fazendo uma formação continuada,
mas tem impacto sobre a produção do livro didático que ele vai usar. E nesse livro didático tem um manual do professor, onde essa discussão mais atualizada vai estar presente e ele vai poder se atualizar, né? Dessa forma, ela se insere, essa pesquisa, em um esforço coletivo muito grande, de muitas federações e muitas pessoas, de fortalecimento do ensino de artes na escola, reafirmando a importância do teatro como componente curricular essencial para o desenvolvimento cognitivo e expressivo dos alunos. A BNCC e o ensino fundamental. A BNCC, ela orienta a educação do Brasil, como eu disse, e ela é dividida em 3 segmentos, que é a educação básica. A educação básica no Brasil, ela vai de 0 a 18 anos. A partir dos 18 anos, ela é considerada educação básica, mas já é considerada educação de jovens e adultos, né? Que foram aqueles que não conseguiram terminar o ensino médio, a última etapa, dentro do período, e que têm a oportunidade de fazê-lo dentro de escolas públicas posteriormente. Então, você pode ter estudantes lá de 19 anos e de 80 anos, fazendo essa educação de jovens e adultos, que tem uma outra BNCC e uma outra organização, obviamente. E, então, nessa educação básica de 0 a 18, a gente vai ter educação infantil, que vai até os 5 anos, que ela trabalha com campos de aprendizagem. Ela não trabalha com componente curricular. Então, a arte, ela está dentro desse campo de aprendizagem, mas não como conhecimento em si, e sim como uma forma de relação da criança com o outro, da criança com o mundo, da criança com o objeto, e etc. e tal. E no ensino fundamental, então, que são 2, 1 e 2, a criança entra com 6, ela sai normalmente com 14, 15, é onde o componente arte se estabelece como componente curricular. Como eu disse, junto a outros componentes curriculares, claro que com uma carga horária menor. Claro não, né? Podia ser diferente, mas todo mundo que está aqui sabe como é a disputa pelo tempo em um currículo. E no ensino médio, da forma como o ensino médio foi reestruturado no Brasil a partir de 2017, a arte passa a ser uma área de conhecimento dentro de... Desculpe, a arte passa a ser uma linguagem dentro de uma área de conhecimento. Então, a área de conhecimento é linguagem e suas tecnologias, e os componentes curriculares que estão dentro dessa área de conhecimento língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e arte. Então, o objetivo é que haja projetos integradores em que essas áreas se conectam. O que a gente vê acontecer é que existe um livro só para a língua portuguesa, um livro só para a língua inglesa, e arte e educação física ficam nesses projetos integradores que, se o professor tiver tempo, ele vai fazer ou não. Assim, é um pouco a realidade do que aconteceu na reforma do ensino médio. Então, a BNCC, ela é toda construída dentro da ideia do desenvolvimento de competências. E aí, mais uma vez, a gente vê uma referência implícita, não explicitada, que é do Perrenot, que é educação por competências. Existem 10 competências da educação básica, e cada área tem as suas competências. A arte tem as suas competências e o teatro tem as suas competências. Então, a ideia muda de um conteúdo para competências, né? Que é a ideia básica do Perrenot. Tô achando que eu tô falando muito rápido em português. Espero que vocês estejam me entendendo. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, o componente arte no ensino fundamental. A BNCC valoriza a arte como linguagem fundamental para o desenvolvimento expressivo, e isso é importantíssimo. Isso é resultado de vitórias políticas de pelo menos 30 anos, e contempla diversas formas de expressão, que também é resultado de brigas políticas de mais de 30 anos, que seriam artes visuais,
dança, música e teatro. Durante muito tempo, desde o Brasil imperial, Pedro II, o ensino de arte era apenas artes visuais, desenho técnico. Isso vai, estou falando do Segundo Império, isso vai até 1971, onde o ensino de arte vai ser artes visuais, já não mais ensino técnico, e nos anos 90 há uma lei que obriga o ensino de música. Então, o ensino vai ser artes visuais, normalmente história da arte e música, musicalização. E aí, muito recentemente, em 2008, nós conseguimos que se contemplasse essas 4 áreas. Mas ainda há uma diferença prática, que é, normalmente, na escola, você tem 1 ou 2 aulas de arte de 50 minutos por semana. Com sorte, essas aulas vão ser geminadas, ou seja, uma junta da outra, para que você tenha um pouquinho mais de tempo. E você tem apenas um professor de arte na escola. E esse professor fez graduação em uma dessas formas de expressão. Então, por mais que ele tente, por meio do livro didático, trabalhar dança, música e teatro, se ele é formado em artes visuais, ele dá aula de artes visuais. E aquele aluno vai ser excluído da possibilidade de ter essa diversidade que está em lei. O que era o ideal? Que a escola tivesse 4 professores de arte para dar cada uma das suas especificidades. Então, no primeiro ano, artes visuais, no segundo ano, dança, música e teatro. Isso acontece em algumas escolas particulares e nos colégios federais, que são aqueles colégios que estão vinculados às universidades federais do Brasil. O ensino brasileiro superior, o de maior qualidade é o ensino federal, é o ensino público. E os colégios de aplicação dessas universidades, como os nossos, vão ter esses 4 professores. Isso também acontece, não sei se eu disse, nas escolas particulares, mas raramente nas escolas municipais, porque o ensino fundamental é de obrigação do município, você vai ver isso acontecer. E esse componente arte estimula criatividade, sensibilidade e pensamento crítico. O teatro no ensino fundamental. Ele é um dos eixos da arte na BNCC. Ele trabalha expressão corporal, oralidade e imaginação. E os elementos fundamentais são jogo teatral, improvisação e composição cênica. Aqui a gente já começa com um primeiro conceito. Jogo teatral, é claro que eu posso dizer jogo e ter um adjetivo que é teatral. Mas jogo teatral é um conceito, é uma forma de improvisar, desenvolvido pela Viola Spolin, o Theatre Games, e traduzido no Brasil como jogo teatral. Então, aqui já há a ideia de que o trabalho da Viola Spolin é uma base para a relação de ensino-aprendizagem. No entanto, se fala jogo teatral e improvisação, sendo que jogo teatral e improvisação, a partir da pensamento da Viola Spolin, são sinônimos. O jogo teatral se dá por meio da improvisação. Ainda que você pode ter outras formas de improvisar que não sejam por meio do jogo teatral, né? Aí a gente poderia pôr o impro do Keith Johnston, o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, e entre muitas outras referências, mas que não estão na BNCC. Então, o que seria a representação do jogo na BNCC Arte? Então, ela menciona jogo no contexto teatral como um elemento essencial para a criação cênica, e isso é importantíssimo, né? Porque a gente está falando do ensino fundamental,
onde a gente tem uma criança que acabou de sair, né, no 1, né? A gente tem uma criança que acabou de sair do ensino infantil, da educação infantil. No Brasil, a gente não alfabetiza na educação infantil, ainda que algumas escolas particulares façam. A proposta brasileira de alfabetização é no primeiro ano do ensino fundamental. E ela tende a estabelecer como meta que até o terceiro ano do ensino fundamental essa alfabetização tenha sido consolidada. Então, você está trabalhando com crianças que não leem, que não escrevem, que acabaram de sair de um lugar onde o jogo era tudo. Então, o teatro e a arte traz esse alívio para uma criança que vivia correndo e agora vai ter que passar 5 horários sentado numa carteira, aprendendo a ler e escrever, né? Então, é importantíssimo que o jogo esteja presente nesse momento. O jogo te traz como uma metodologia ativa, como uma forma de expressão e desenvolvimento da expressão, como forma de experimentação e desenvolvimento da expressão corporal e vocal, e o uso do jogo para estimular a imaginação e a criatividade dos alunos. E é muito interessante porque no nosso plano de alfabetização, pensando do primeiro ao terceiro ano, todos os componentes curriculares são responsáveis por contribuir para a alfabetização. E é muito legal ver como o jogo no teatro, a partir da oralização, da contação de histórias, da expressividade oral, contribui para a alfabetização também. E qual seria a representação social da improvisação da BNCC Arte? Muitas vezes como sinônimo, jogo e improvisação, muitas vezes como apenas espontaneidade, sem regras, o que eu acho que é uma contribuição importante que a Viola Spolin traz para a improvisação, quer dizer, você improvisa a partir de regras, e aí a gente vai ver um pouco a relação com a teoria dos jogos do Piaget. Então, a BNCC valoriza a improvisação no ensino de teatro para estimular a espontaneidade e a expressão artística. A improvisação é uma ferramenta de criação cênica, e isso é importantíssimo, porque ela realmente é uma ferramenta de criação cênica, e a gente sai um pouco daquele lugar de vamos fazer a peça dos 3 Reis Magos no Natal, você é o burrinho, aí você decora e aí eu vou montar a cena, né? Então, no ensino do teatro no Brasil, o que a gente vê pelo relato de experiências dos nossos colegas nos congressos, é que mesmo as produções que vão ser apresentadas no Natal, no Dia das Mães, né, elas partem da improvisação como ferramenta de criação cênica. E uma relação intrínseca entre improvisação e jogos teatrais, né, que eu já tinha falado, e também improvisação no desenvolvimento do pensamento crítico e resolução de problemas na cena. Em relação às representações sociais, aqui eu vou finalizando. Inicialmente, eu observo uma relação direta entre a teoria dos jogos de Piaget e os jogos teatrais de Viola Spolin. Essa é a relação mais explícita, além do Perrenot, essa é a relação mais explícita que eu observo dentro da BNCC. Também observo uma relação entre a educação libertadora de Paulo Freire, a ideia, agora me fugiu o nome, mas assim, a ideia de que o que vamos estudar vai surgir dos alunos, e é a partir do interesse dos alunos que se compõem os projetos que nós vamos desenvolver, com os jogos para atores e não atores do Augusto Boal. Lembrando que o Augusto Boal chama a sua filosofia, metodologia de jogos de teatro do oprimido, por causa do primeiro livro do Paulo Freire, né, que falava da educação como opressão, né? E aí ele vai desenvolver essa ideia a chegar a uma
educação como uma libertação, né? Como algo que me traz para o mundo como cidadão e não, como ele diz, a educação bancária, né? Eu te dou um monte de conteúdo e na hora deposito um monte de conteúdo e na hora da prova você retorna para mim esse monte de conteúdo e eu vou ver qual nota que você teve, né? Então, essa é uma referência também que existe, mas ela não é tão explícita e que vale a pena eu continuar trabalhando nas minhas pesquisas. Então, concentrando nos jogos teatrais e na teoria dos jogos de Piaget, os jogos teatrais da viola podem ser compreendidos dentro da estrutura da teoria dos jogos de Piaget, especialmente no que diz respeito aos jogos simbólicos e de regras. Se você pega o fichário da Viola Spolin, isso é muito evidente. Assim, existem fichários que são jogos simbólicos e fichários que são jogos de regra. E que, inclusive, ela estabelece uma passagem do jogo simbólico para o jogo de regra e, novamente, para um jogo simbólico mais complexo. Ela estabelece isso tanto na ordem que ela propõe as fichas, mas mesmo numa mesma ficha mais avançada, você consegue ver essa passagem. Ambos, Piaget e Viola, reconhecem o jogo como um mecanismo fundamental para o desenvolvimento humano, estimulando a criatividade, a socialização e o pensamento crítico. Dessa forma, o teatro e a psicologia do desenvolvimento se encontram na valorização do lúdico como ferramenta essencial de aprendizagem e de crescimento. Eu posso ver Vygotsky na BNCC, eu vejo Huizinga na BNCC, mas no que diz respeito ao jogo e ao teatro, Piaget é o mais evidente, principalmente porque conecta muito bem com os jogos teatrais da Viola Spolin. Desculpe. E aí, então, as minhas considerações finais sobre essa representação social do jogo e da improvisação. Então, os aspectos positivos dos jogos e da improvisação no teatro é que desenvolve a criatividade, a socialização e a autonomia do estudante. Os possíveis desafios que eu já citei aqui é a necessidade de formação docente e valorização do ensino teatral. Então, formação do docente na universidade, que ainda vai ser, né, do aluno docente, e do docente que já está em sala de aula. E a BNCC reconhece o potencial educativo do jogo e da improvisação, mas sua aplicação depende das práticas pedagógicas, porque a BNCC ela não é um manual, ela é um currículo. Então, ela te aponta um caminho, mas é o professor com o seu repertório que vai estabelecer as práticas pedagógicas a partir desse caminho. Por isso que eu acho tão importante que as representações sociais e as referências implícitas sejam explicitadas para que o professor tenha mais informação nas suas práticas pedagógicas. É isso, espero não ter ocupado muito tempo de vocês, nem ter falado muito rápido. Aqui está o meu e-mail e fico aguardando os comentários, as sugestões, as críticas. Muito feliz de estar participando desse momento com vocês. Obrigada.